No Justiça para Todos de hoje, nós vamos mostrar a segunda parte da terceira edição do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação, promovido pela Associação dos Juízes Federais do Brasil. Durante 3 dias, magistrados de todo o país se reuniram em João Pessoa, na Paraíba, para trocar experiências sobre o tema. Técnicas inovadoras que facilitam o fechamento de acordos e casos de sucesso foram apresentados durante o encontro. Veja também os enunciados editados para orientar e uniformizar o trabalho na Justiça Federal. Acompanhe o Justiça para Todos, está no ar. Vamos começar o programa com um resumo das notícias que movimentaram a semana da Justiça Federal. Magistrados de todo o país se reuniram em São Luís, capital do Maranhão, para participar do 14º FONAGEF, Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais. Durante 3 dias, eles trocaram experiências e apresentaram propostas para aprimorar os trabalhos dos juizados. O evento é promovido anualmente desde 2004 pela AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil. Iniciativas inovadoras e criativas que fazem muita diferença na hora da conciliação. As práticas bem-sucedidas adotadas por juízes federais do país foram apresentadas na terceira edição do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação, promovido pela AJUF. As medidas serviram de exemplo para os magistrados que participaram do encontro. Ele saiu de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e foi até a capital paraibana em busca de respostas. A minha expectativa aqui foi trocar ideia com os colegas, trazer um pouco daquilo que a gente pratica lá em Minas Gerais, no que se refere a tornar mais eficiente a conciliação e a mediação pré-processual, e aprender aqui com os colegas experiências outras. E não haveria decisão melhor. Respostas não faltaram no terceiro FUNACOM, Fórum Nacional de Conciliação e Mediação. Por quê? Se um dos objetivos do fórum é promover a troca de experiências, nada melhor do que juízes e desembargadores contarem com detalhes experiências que já são um sucesso. Uma delas é a implantação dos centros judiciários de soluções de conflitos e cidadania no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Uma ideia que chegou humilde, tem crescido e exigido mudanças estruturais e de cultura. Criatividade, os magistrados da Justiça Federal têm de sobra. Quer ver? O Tribunal Regional Federal da Segunda Região atende aos 2 estados. Nessas localidades, a conciliação no pré-processual tem feito a diferença. O projeto ele foi regulamentado por essa portaria 24 de 2014 e ela estabeleceu que essas ações cíveis dos juizados em relação a dano moral, dano material, com a Caixa, elas seriam encaminhadas ao centro para fins de designação das audiências. A gente realmente, como um tribunal multiportas, a gente fala, não, para esse tipo de matéria aqui, isso aqui vai logo para a conciliação, não vai ser nem distribuído. E a Resolução 398 fala isso, que o pré-processual ele tem que ser registrado, ele tem que ganhar numeração. Nos municípios onde ainda não há os centros judiciários, a tecnologia dá aquela força. Não houve instalação de centros no interior do Espírito Santo, mas como a gente só tem 4 municípios, a gente resolveu implementar essas conciliações através de videoconferências. E por falar em tecnologia, sabe aquele aplicativo de bate-papo que se tornou indispensável na vida de muita gente? Ele é usado na conciliação também. O ambiente do virtual ele acaba sendo igual à sessão presencial. Ela se apresentava, ela dizia quais eram os fundamentos daquela sessão de conciliação e se dava o diálogo. Às vezes não se dava na primeira tentativa, se remarcava uma outra audiência e por aí vai, até que a gente conseguiu fazer alguns acordos. E no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, difícil imaginar quantas ideias legais. Um conflito bastante interessante que foi parar na conciliação tem a ver com os quilombolas do Quibundu do Cafundó. A história é antiga, vem do século XIX. Libertação dos escravos. Essa comunidade recebeu uma terra em uma região muito isolada, até que por volta de 1940 começou uma briga pela posse.
quilombolas e fazendeiros. O caso foi questionado no judiciário. Em 76 teve uma decisão que reconheceu cerca de 21 hectares dos quilombolas, só que por algumas questões procedimentais, o processo foi até o tribunal, isso eu estou falando do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi anulado e voltou tudo para a primeira instância. E não é que no ano passado começaram as negociações para colocar um basta nesse conflito? Em fevereiro de 2016 foram enviados processos, em abril de 2016 nós já estávamos fazendo as sessões de conciliação. E a praia da Enseada, no Guarujá, São Paulo, já esteve lá? Uma das belezas naturais do país. Mas por trás dessa paisagem encantadora, havia uma briga judicial que envolvia Prefeitura e União por conta dos quiosques. No ano de 2000, lá na véspera do nosso recesso, eu recebi essa medida cautelar em que a União Federal propôs contra o município de Guarujá, visando suspender o efeito de um decreto expedido pela Prefeitura Municipal do Guarujá, que permitia a exploração de publicidade em toda a orla da praia do Guarujá sem qualquer processo licitatório prévio. A conciliação foi uma forma inteligente de atender às reivindicações e garantir a tranquilidade em um dos pontos turísticos do país. O objetivo, então, da conciliação era ordenar os espaços litorâneos e a cobrança pelo uso desses espaços para o desenvolvimento de qualquer atividade com finalidade econômica, inclusive a publicidade. Todos também puderam constatar que a conciliação foi a melhor opção e estimulou na região que esse é o meio mais adequado. Para o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o juiz que não conhece a conciliação tem dificuldade de colocá-la em prática. E isso vale também para os demais servidores do Judiciário. Por esse motivo, o TRF dá grande importância à capacitação. A ideia foi aproveitar a infraestrutura de rede e de videoconferência que nós já temos instalados na Terceira Região. Esse modelo de curso otimizou o tempo dos palestrantes, o tempo das pessoas envolvidas e os custos necessários para se treinar um volume tão grande de conciliadores. Hoje nós temos um contingente maior de conciliadores e eu, às vezes, posso ajudar a Central de Conciliação de São Paulo, né, quando falta conciliador, enfim, quando fazemos aqueles mutirões, mandando os servidores do Gabinete da Conciliação para ajudar. Coube ao juiz federal Paulo Machado Cordeiro levar os números positivos sobre a conciliação no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Na Paraíba, designadas 957 audiências, 219 realizadas, 137 acordos formalizados. E em Sergipe, audiências processuais 186 designadas, acordos homologados 17. Os conflitos em que uma das partes é o INSS exigiram uma primeira etapa de conscientização. E o grande problema era a escassez de servidores, né? O gerente executivo do INSS disse que não tinha condições de ceder servidores da agência de Mossoró, porque é uma agência muito movimentada, e a solução foi a cessão de servidores de outros municípios. O INSS ele comprou a ideia e vem realizando e vem participando, de fato, dessas audiências. O JF Media tem um tchan a mais. A iniciativa foi adotada na Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. Veja bem, em 2016. E no terceiro Fonacom já foi um dos projetos bem-sucedidos. Fizeram uma seleção para mediadores, mas não de pessoas com conhecimento jurídico, e sim oriundas de outras áreas. Então, eles têm lá, por exemplo, para atuar como mediadores, engenheiros, arquitetos, geógrafos, contadores, o que é bastante salutar para poder auxiliar na resolução desses assuntos que muitas vezes refogem, né, vão além do conhecimento jurídico unicamente. Veja no próximo bloco. Reestruturação da Justiça Federal torna acordos de conciliação mais efetivos. Não saia daí, voltamos em instantes.
Você vai ver agora como os juízes federais estão mudando suas rotinas para receber as demandas da conciliação. No Nordeste do país, eles contam com a ajuda da tecnologia para fechar os acordos. No Sul, teve até reestruturação para tornar as soluções consensuais de conflitos mais efetivas. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região cuida das demandas do sul do país. Lá, a conciliação pré-processual também tem sido uma grande aliada para desafogar o judiciário e para deixar as partes satisfeitas. O sistema começou lá em 2009, em Curitiba, chamado SICOP, Sistema de Conciliação Pré-Processual. Ele só vale para os benefícios previdenciários por incapacidade. Então, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e o adicional de 25%. Essa reestruturação traz como reflexo percentuais satisfatórios, que fazem o trabalho valer a pena. Em 2017, até 30 de junho, então foram realizadas 5.139 perícias, audiências realizadas foram 559 e acordos homologados 441. Então, isso traz 80% de êxito nas negociações. Existe ainda no TRF4 um empenho que vai além da análise rápida e justa dos pedidos de benefícios por invalidez. O apoio no combate à dependência química. Eu vim trazer a notícia do projeto Justiça Inclusiva. Ele visa atender aquelas pessoas que pedem um benefício previdenciário por incapacidade em razão de dependência química. Fazemos a proposta, então, de ele se manter em benefício por 12 meses, durante os quais ele se submete a tratamento na rede pública com acompanhamento de uma pessoa técnica vinculada ao processo. Ela admite, não é uma tarefa fácil. Mas os juízes e servidores do tribunal estão engajados e cada vez mais otimistas com os retornos dados pela população. A gente tem constatado diversas melhoras na vida social dessas pessoas que participaram do projeto, com retomada de vínculos familiares, com retomada da capacidade de atender a compromissos. O Ministério Público exigia que Teresina recebesse os pacientes do estado do Maranhão. Então, a doutora Marina disse, olha, se eu deferir isso, o nosso sistema interno de Teresina estoura. Se eu não deferir, eu posso estar matando alguém. A desembargadora aproveitou a exposição dos acordos para questionar. Seria esse o papel do juiz ou da administração pública? Ela mesma respondeu com uma conclusão fundamentada no aspecto social. Hoje, por vezes, nós somos até criticados porque nós estamos avançando em área que não seria nossa. Às vezes nós somos criticados, nós não somos gestores públicos, nós não somos, mas nós temos que fazer com que a efetividade da justiça aconteça. Mais uma vez, a mão da tecnologia para ajudar. O agendamento eletrônico aproxima, facilita e agiliza. Em Imperatriz, a uns 600 quilômetros de São Luís, capital do Maranhão, a conciliação virtual é um exemplo. Nós criamos um site. A principal funcionalidade dele é permitir o envio de uma demanda através de um formulário que funciona como um filtro. Dentro daquela ideia de justiça multiportas, a pessoa pode preencher o formulário, a demanda chega para a gente, ela pode mandar um WhatsApp diretamente. Algumas pessoas particulares sem advogado já mandaram demandas por WhatsApp para os mediadores da CAMEDS. Ela pode ligar para o Sejusc, né, no telefone fixo que a gente tem, ou ela pode ir na Justiça Federal. No Amapá, a desjudicialização da saúde por meio da conciliação apresenta resultados positivos. Pelo menos uns 3 anos, existe um ofício nas varas de juizado e no Sejuc com a definição das matérias conciliáveis. Então, todas aquelas matérias que se enquadram naqueles itens, aquilo é matéria de conciliação, é pacífico, lá a União faz acordo com 10% de deságio, então não há o que se discutir. Ele apresenta cálculo, se homologa isso, inclusive no âmbito pré-processual. Saber da existência de boas práticas é importante, só que mais interessante ainda é avaliar se a iniciativa de sucesso adotada pelo colega pode ser reproduzida em outros tribunais. E é exatamente isso que os participantes do 3º Fonacom
discutem nesse momento. O evento é fundamental, porque ele possibilita a que um juiz do Rio Grande do Sul possa observar a prática de um juiz do Rio Grande do Norte e dele, ou dela, ou dessa prática, ou desse testemunho dado, avaliar a possibilidade de utilizar também essa mesma prática para favorecer o seu trabalho junto ao seu jurisdicionado. Depois do intervalo, parceiros da Justiça Federal falam sobre conciliação. Voltamos já. O terceiro Fórum Nacional de Mediação e Conciliação contou com a participação de parceiros da Justiça Federal. A empresa gestora de ativos e a Caixa Econômica Federal apresentaram propostas que ajudam a solucionar conflitos. E os parceiros da Justiça Federal estavam lá. Afinal, eles também têm ações que facilitam e muito a vida do juiz. E não só isso, facilitam a vida das pessoas. A Engea, a empresa gestora de ativos, por exemplo, mostrou que é favorável à conciliação. Resolver o problema de 5 mil contratos. Esse é o nosso objetivo esse ano. Passando de 1.600 para 6.600 nesse ano de 2017. E nessa mentalidade de substituir a imposição pelo diálogo, as metas são promissoras. A outra conversa que nós temos feito no sentido de prestar serviço para a União é com relação ao FIES. O estoque do FIES, que era de 182 mil contratos em 2009, saltou para 1.900.000 contratos em 2015. Nós estamos considerando um volume inadimplido da ordem de 30 bilhões de reais. Como é que nós vamos receber de 1 milhão de estudantes que estão entrando, a sua grande maioria procurando se colocar no mercado de trabalho? A Caixa Econômica Federal, que nos últimos 10 anos tem adotado uma postura mais conciliadora, fez um histórico do programa, que dispensa recursos para reduzir a quantidade de processos na Justiça. No nosso entendimento, isso contribui como mais um método de solução consensual de controvérsia. Isso criou um conforto e foi o primeiro passo para criar a cultura dentro do nosso corpo de advogados, para que, ao invés de recorrer, a Caixa se submetesse à jurisprudência dominante dos tribunais superiores. E, por fim, mostrou números com os resultados da medida. Nós teríamos hoje 4,8 milhões de processos no nosso acervo e, graças a essas estratégias, hoje nós temos cerca de 1.300.000 processos. Temas importantes, polêmicos, muitos debates. Os grupos se reuniram para preparar sugestões de enunciados e recomendações. Um deles focou na conciliação e mediação pré-processual. É um procedimento caracterizado pela informalidade, pela economia, pela celeridade, onde as partes podem sentar-se e chegar a um termo, onde se pode alcançar a pacificação social mediante um acordo que vai ter a homologação de um magistrado, mas que sequer virou uma ação judicial. Nas dificuldades da advocacia pública, nas conciliações e mediações na área da saúde. Um dos maiores problemas que a gente tem na conciliação e na mediação na área da saúde é a inexistência de uniformização e padronização de critérios para cumprimento de decisões judiciais e de acordos no país inteiro. O ideal seria que essas soluções tivessem
esses problemas tivessem soluções, na medida do possível, padronizadas no país para atender de forma igualitária aquela pessoa que tem um problema de falta de medicamento, tanto no Amapá, quanto no Mato Grosso do Sul, quanto em São Paulo, quanto no Rio Grande do Sul. Como usar a tecnologia para superar essas dificuldades? Nós já temos uma experiência bem larga no uso da tecnologia no TRF da 4ª Região. Nós já temos lá Fórum Virtual da Conciliação, audiências virtuais, audiências por videoconferências, além das audiências presenciais, é claro. E essas modalidades de audiência têm possibilitado, a partir desse sistema multiportas, que a gente tem adaptado o sistema para cada órgão ou entidade. O debate dessa equipe foi sobre a ausência de representantes das instituições públicas nas audiências, propostas por escrito e efeitos para a conciliação e a mediação. No atual contexto, isso não pode mais prosperar, né? Nós temos vários meios eletrônicos de comunicação, temos muitos instrumentos válidos que já foram testados com sucesso para a gente aproximar as partes para conversarem. E o que dizer da conciliação e mediação nos conflitos socioambientais? A gente busca agora, nessa etapa, consolidar a percepção de que os conflitos estão muito entrelaçados. Geralmente, quando buscamos um conflito ali, a gente tem várias causas e vários atores, então a gente precisa aprender a lidar com isso. Por fim, conciliação e mediação em casos complexos, que envolvem recuperação de crédito, como, por exemplo, as ações de improbidade administrativa. Por serem muito identificados como direitos indisponíveis, as partes envolvidas, elas temem, elas ainda são receosas de quererem uma conciliação. A própria lei de improbidade proíbe a prática de acordos nesse tipo de processo. Mas eu tenho entendido e tenho meditado sobre a possibilidade de acordos também nas ações de improbidade, principalmente em relação à parte patrimonial. Isso no sentido até de que essa ação seja mais rapidamente solucionada. Após 3 dias de encontro, magistrados federais de todo o país elaboraram a Carta de João Pessoa. Eles aprovaram enunciados e recomendações que poderão ser usados no dia a dia na hora de analisar os processos e decidir por uma forma mais agradável de resolver os casos. A 3ª edição do Fonacom pode ser vista pela JUF como mais uma missão cumprida. A associação promoveu o debate. Dificuldades e soluções foram apresentadas. Construímos conhecimento e tecnologia judiciária aqui nesse evento e também oferecemos soluções concretas que as pessoas vão levar para casa e disseminar boas práticas. E esse é um dos objetivos principais. É preciso repensar que nos conflitos nem sempre há vencedores e vencidos, e sim direitos garantidos. Conciliar é substituir a briga pela conversa, a cultura do acerto pela cultura de paz. São conciliadores nas suas regiões, vêm trocar experiências aqui, observou-se isso não só nesse tema como nos outros, em que vem se compondo conciliações em cada segmento. Então isso aqui é um grande aperfeiçoamento que estamos precisando. Os órgãos públicos querem a conciliação, querem sentar-se à mesa para conciliar. Não adianta litigar por vários anos e não vai a lugar nenhum. Há uma cultura da litigiosidade. Nas faculdades não se ensina a conciliação. Na faculdade ensina a fazer uma petição, a fazer uma contestação e a recorrer das decisões dos juízes. Então é preciso que haja uma mudança nessa cultura também, para permitir que desde a faculdade já se ensine como conciliar, preparar os conciliadores. E aqui é também esse objetivo, trazer para os juízes a cultura da conciliação. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.